Salve pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio do Realiza Podcast. Nossa, graças a Deus, né? Conseguimos chegar ao 10º. A gente tem que agradecer a Deus, não é fácil chegar no 10º. E você sabe que aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. Não esqueça, curte, compartilha e deixa sua opinião nos comentários, porque é muito importante para a gente poder alcançar muito mais pessoas. E você sabe que o Realiza Podcast é uma escola. Aqui é um aprendizado, aqui a gente traz histórias incríveis, histórias que eu tenho a certeza que vai mudar a sua vida. Então, por isso que você precisa compartilhar com o máximo número de pessoas possíveis. E hoje a gente tem uma novidade, um convidado incrível, mas antes vamos falar da nossa marca e vamos falar de Moçambique. Moçambique está passando por uma situação muito complicada, muito difícil. Então, para você que é crente, para você que acredita em Deus, por favor, ore por Moçambique. Clama por Moçambique. Moçambique precisa de nós, precisa das nossas orações. Para quem já teve experiência de guerra, eu já tive essa experiência, não é uma situação muito legal. Então, que Deus tenha piedade de Moçambique. E você já sabe o livro do Príncipe Pobre? Ele está disponível para você. O retorno, o feedback das pessoas está sendo incrível. Você já pode pegar esse livro a partir da internet, no site da Martins Fontes. E se você vai para o meu Instagram, Príncipe Chitunda, é só você chamar que a gente responde na hora e leva até a sua casa. E eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é incrivelmente especial. Claro, ele dispensa apresentações, mas inclusive eu preciso ler aqui. Eu preciso ler. Eu preciso ler sobre o nosso convidado, por favor, né? O nosso convidado é Diego Barbosa. Ele é formado em Administração de Empresas pelo NASP e Certificação de Liderança e Alta Performance Management 3.0. Eu vou lendo. Possui mais de 12 anos de experiência no recrutamento de executivos em diversos países da América Latina. Tem passagem em empresas globais como a Korn Ferry, Kelly Service, Elliott Scott Group, é assim mesmo, né? Exato. E atualmente sócio e diretor da RUB, empresa, RUB, tá certo, né? Perfeitamente. Empresa pioneira no modelo de recrutamento 4.0, que combina com uma metodologia de recrutamento ágil com uma visão robusta, né, de dados e inteligências de mercado. Tudo isso, meu Deus do céu. Seja bem-vindo. Obrigado, príncipe. E tem um dado aí que faltou. Marido da Jaqueline também, 10 anos de casado. Eu não seria 1/3 do homem que eu sou se não fosse, sem dúvida nenhuma, minha esposa. Essa, assim, de todas as conquistas, certamente essa é a mais importante. Vamos fingir que a gente ainda não apresentou. E outro detalhe, ele é casado com a Jaqueline. Atrás de um grande homem. Sempre. Mas agora foi corrigido. As pessoas não dizem mais atrás do grande homem. Eu acho que É o lado. É o lado. É isso. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Sem dúvida. Eu esperei muito esse momento, Diego. É um prazer ter-te aqui e a gente vai aprender muito com a sua trajetória, a sua jornada. Para as pessoas entenderem que realmente, para chegar até certos lugares, precisa de muita resiliência. Sem dúvida nenhuma, príncipe. Eu te agradeço o convite, antes de mais nada. É um prazer compartilhar. Eu acredito que compartilhar da minha história realmente pode ajudar outras pessoas que estavam como eu lá atrás. Aí a gente vai poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco mais, porque eu sempre me inspirei muito em pessoas que chegaram lá. Eu acredito nesse poder aí de contar histórias, realmente pode ajudar a impactar, mudar a vida de outras pessoas. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, minha família veio de Minas para São Paulo, meu pai e minha mãe. Você que tem uma marca e você quer fazer parceria com o Realiza Podcast, essa é a oportunidade para o Realiza continuar firme, continuar a trazer conhecimento, continuar a trazer histórias inspiradoras para outras pessoas. Vincula-se a gente e faça com que o Realiza se torne uma escola até a eternidade. Vamos lá, então a sua família vem... Perfeito. Minha família é a história de muitas pessoas que se repetem, né? Eles vieram de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, quando eram novos, para tentar a vida em São Paulo. Então, eu já sou da geração que nasceu aqui. Então, eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. Tive uma parte da adolescência que morei em Arujá, no interior de São Paulo, mas na primeira oportunidade eu retornei para cá para estudar na época da faculdade. Sempre em Grande São Paulo? Sempre na capital mesmo. Na capital. Então a sua vida começa em São Paulo? Minha vida, sou nascido aqui na região do Jabaquara, morei durante muitos anos ali próximo ao Grajaú. Quem é daqui de São Paulo, tranquilamente. Eu falo assim, quem gosta de trânsito e poluição, até estranha quando sai daqui, fala, nossa, chega rápido, chega em 5 minutos no lugar, e é até estranho um pouco. É verdade. Mas fala aí, como é que começa isso? A sua família, claro, saiu de Minas Gerais
em busca de melhores condições de vida. Exato, exatamente. Minha mãe saiu, e aí contando um pouquinho da trajetória, né? Minha mãe trabalhou na antiga Telesp, é a predecessora da Telefônica Vivo, né? Uma das pioneiras de telefonia aqui. Meu pai era pedreiro, então eles, por incrível que pareça, eles nasceram na mesma cidade, mas só se conheceram aqui em São Paulo por conta de amigos em comuns que apresentaram eles. Então eu tenho um irmão mais velho, e eu sou o caçula, por se assim dizer. Exatamente, eu sou o caçula aqui da minha mãe, então eu já nasci aqui, nasci ali no final dos anos 90, então já peguei uma fase onde a minha mãe, ela já estava estabilizada, por assim dizer, ela era concursada, e eu nasci nesse contexto, eu falo que de uma família saindo de uma linha de pobreza para uma classe média ali, inicial, né? Então, que já cresci no contexto onde nunca me faltou nada, mas nunca teve muito luxo, muita abundância. Então, eu já tive esse privilégio. Eu tenho isso pra você e acima disso, não existe mais. Exatamente. Eu falo assim, o arroz, feijão e o pãozinho francês com manteiga tá garantido. Tá garantido. Mas o queijo, o peixe pirão, esquece. Não. Requeijão, exato. Não, isso daí esquece. Isso daí eu fui conhecer muito depois. Muito depois, é verdade. Aí você fez o ensino médio, tudo certo. Como é que foi essa passagem, chegar ao ensino médio e depois decidir fazer administração? Essa é uma ótima história, Príncipe, porque a minha família era toda muito simples. Basicamente, meu pai, todos os meus tios, eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos de idade, mas toda a minha família, ela vem de origem muito simples. Então, quase todos eles trabalham com empregos informais, como pedreiro, diaristas. Então, não tinha referência de ensino superior dentro da minha família. Embora eu tivesse um irmão mais velho que estava, por assim dizer, 2 anos à frente, que ele tinha ido para a faculdade, mas ele tinha ainda se formado, não tinha uma referência, por exemplo, de um trabalho, de uma vida corporativa. Então, e aqui foi um divisor de águas. E aí, quando eu volto no ensino médio, eu queria muito passear e sair com os amigos, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Né? Eu falo, a minha mãe já teve a sábia decisão de investir nos nossos estudos. Então, em casa sempre foi assim, se a gente conseguia a bolsa, a gente ia para escola adventista. Se não conseguia a bolsa, ficava na escola pública. Então, eu troquei de escola muitas vezes até chegar ao ensino médio. Então, era pública particular. Eu troquei de escola, se não me engano, a última vez que eu fiz as contas, 8 vezes. 8 vezes. Só vai pro particular se conseguir a bolsa. Se conseguir a bolsa. Não conseguiu a bolsa pública. E não era bolsa 50%, 30%, não. Tinha que ser 90%, pelo menos, de bolsa. Mas é aquilo, eu consegui, quando minha mãe conseguia a bolsa, você quer ir nos passeios, você quer. E aí eu queria muito começar a trabalhar. Minha mãe falou: não. Eu entendi pela pouca referência, minha mãe tem só o ensino médio, meu pai também posteriormente completou o ensino médio, ele tinha parado antes, né, na 4ª série. E ela falou: não, eu entendi que o estudo é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então, quando eu quis começar a trabalhar, como todo mundo, alguns amigos faziam na época, para poder comprar um tênis, ir num passeio da escola, ela falou: não, você vai estudar. Então, ela permitia que eu fizesse bicos. Então, assim, ia lá, trabalhava de ajudante de pedreiro, carregar uns blocos, conseguia o dinheiro pro passeio. Ia lá, queria ir, era desbravador, queria ir no acampamento, ia lá, vendia melzinho, para conseguir o dinheiro do acampamento. Então, ela permitia que eu fazia isso, só que nunca desviasse do foco do estudo. E hoje, eu agradeço totalmente ela, porque ela entendia de uma forma simples o que era o valor, que o valor estava no estudo. Então, graças a Deus, eu sempre tive muita facilidade de aprendizado, Príncipe. Então, eu sempre fui um aluno com boas notas. Só que ensino médio é conflitante, porque ao mesmo tempo você vê vários amigos se preparando, começando a estudar para prestar vestibular. Eu tinha um conflito muito grande, porque eu sabia, por ter uma origem muito simples, que se eu quisesse ir para a faculdade, eu só iria se eu tivesse o meio de me manter na faculdade. Eu não ia pública, ou na pública eu não se manter. Só que eu tinha um dilema dentro de mim. Eu já era adventista, eu me tornei adventista ali por volta dos 10, 11 anos de idade. E o dilema de todo adolescente eu vou para uma escola que é denominacional, uma faculdade adventista, ou vou para uma faculdade secular? E eu tive esse dilema durante ali quase todo o ensino médio, porque eu tinha a capacidade, as notas, o incentivo dos professores, principalmente de ser bom nas áreas de exatas, e os meus principais amigos na época do ensino médio, quase todos eles prestaram vestibular para ir para faculdades federais. Só que eu tinha em mim, sabe quando você sente aquele sentimento, aquela consciência, assim, acredito que se eu for para a escola, para uma faculdade não denominacional, muito provavelmente eu devo me desviar da igreja. Então, eu priorizei para a faculdade adventista. E, coincidentemente,
essa é uma história, um parênteses interessante. Eu prestei vestibular para educação física. Educação física. Na Adventista. Eu prestei para educação física na Universidade Adventista, para economia e para engenharia ambiental em outras duas faculdades. Aí você vai. Essa mesma cara que você faz é quando eu conto a história, todo mundo vai. Mas uma pergunta, a galera do ensino médio geralmente é confuso. Sim. Escolher um curso para. Deixa um pouquinho o ar-condicionado, acho que tá muito forte. Tá. Aí depois a gente pede pra ligar. Você também passou naquela fase da confusão, tipo, não sabe o que Não vai sei. na faculdade? Imagina, eu não tinha a menor referência do que se estudava nessas faculdades. Eu tinha a referência que eu tinha, lembra que isso é uma era pré-YouTube, pré-rede social. Isso. Então, o que eu tinha de referência era a revista. Eu lia na revista, só que eu não tinha pra quem perguntar. Então, qual que era a minha associação? Educação física, eu gosto de jogar bola. Gostava de jogar vôlei e gostava de jogar futsal. Então, eu jogava, fazer faculdade de educação física. Economia, eu era bom de número, bom de exatas. E engenharia ambiental, eu acredito que deve ter passado alguma reportagem no jornal, falando no Jornal Nacional que era uma área em alta, e eu falei, vou prestar. Então, foi bem interessante. Só que no final, por que eu troquei para administração? E foi uma história bem bem engraçada, porque eu troquei para administração no dia que eu cheguei no NASP. Porque eu tive uma conversa com o pai da minha primeira namorada, que ele me falou, Diego, eu entendi o porquê das suas escolhas, mas você já cogitou fazer administração? Porque eu acredito que você tem características que são alinhadas. Eu não tinha essa referência, ele já tinha, ele era um profissional que trabalhava concursado na Caixa Econômica Federal, então ele tinha essa relação, esse olhar. E eu vi, eu tinha muita consideração ali, muito carinho pelo que ele me ajudou algumas vezes. Então eu ouvi e foi uma bênção. Eu falo que ali foi basicamente Deus usando ele para me direcionar. Porque de fato eu me encontrei muito na área de administração. Mas não deixa de levar aquele velho estigma, né? Quem não sabe o que quer vai fazer administração. Quem não sabe o que quer vai fazer administração, porque é um campo que depois você consegue fugir. Se abre, exato. Então, eu carrego esse estigma de fato, mas pra mim, eu falo que caiu como uma luva, porque de fato eu vejo que a área de administração pra mim, principalmente a área que eu segui posteriormente, que é a área de gestão de pessoas, trabalhar com recursos humanos, então me encantou, sempre me encantou, porque pra mim matemática, a área de exatas, a área financeira tem lógica. Lógica pra mim é fácil de entender, o ser humano não. Mas aí depois do ensino médio, você teve a ideia, tipo assim, passou algo na sua cabeça, meu pai. Aí você já estava sem o seu pai? Já. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Aí você estava com a sua mãe, quero fazer uma faculdade, quero mudar a vida da minha mãe, eu quero inverter essa história. Passou alguma coisa assim na sua cabeça ou só foi? Muito, não. Totalmente. O que passava na minha cabeça? Eu entendia já claramente a realidade que eu tinha. E eu sabia que eu queria uma realidade diferente pra mim. Então, quando eu saí de casa, eu tinha acabado de fazer 17 anos de idade. Eu sempre tive quase um ano adiantado na escola. Então, tinha 16 para 17 anos quando eu tive que tomar essa decisão. E a minha decisão foi, eu quero poder prover pra minha família algumas coisas que eu não tive. E quando eu digo família, eu não estou falando só esposa e filhos, mas também para minha mãe, para um sobrinho, para o meu irmão, para tios, eventualmente. Então, eu quero ter acesso a coisas que eu não tive. E eu já tinha a visão de que, embora eu não tivesse clareza do caminho que eu seguiria, eu sabia que demandaria esforço e tempo. Eu tinha consciência que aquilo me demandaria sair da minha zona de conforto. Então, foi por isso que eu escolhi sair da casa da minha mãe e lutar a vida. Então, quando eu fui pro NASP, eu falei pra minha mãe muito claramente, eu falei, eu preciso que você me ajude nos primeiros meses. Depois, do meu jeito. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu consegui uma bolsa para ir pro NASP, na época era uma bolsa de 70%. Então ela me ajudou, se não me engano, durante os 3, 4 primeiros meses. Uma vez lá dentro, eu já comecei a usar aqui as habilidades e conhecimentos que Deus já tinha permitido eu adquirir para conquistar uma bolsa integral. Isso aí é muito louco que você fala, e eu acredito que hoje tem sido uma das maiores dificuldades. Quer dizer, abandonar a zona de conforto e dizer assim, eu sei que vai ser duro, mas eu estou pronto para pagar o preço. Isso. Sabe por quê, Príncipe? E isso pra mim é uma história que eu compartilhei com muitas poucas pessoas até hoje. Eu falo assim, por mais que minha mãe me provia o básico, eu tinha uma roupa lavada,
tinha uma comida, eu tinha um dado conforto. Quando eu fui pro internato, eu tinha R$ 30 por mês pra passar. Então, eu tinha comida no internato, mas pra tirar a xerox do material, pra voltar, eu tinha R$ 30 por mês. Então, eu não tinha o dinheiro para muitas vezes pra comprar o salgadinho depois que você voltava da faculdade lá na cantina do internato. Então, inúmeras vezes, assim, o que eu comia no restaurante, no refa, né, como a gente chama, no refeitório da faculdade, ou eu comia ali, ou eu não tinha. Eu não tinha. Eu dormi com fome algumas vezes. Adolescente, né? Tem uma fome descomunal. Então, dormi com fome algumas vezes porque não tinha. Eu tinha que fazer a escolha. Ou eu comprava um material para a escola ou eu comprava um salgado na cantina. Então, é uma. E aqui, eu já entendi naquela época que para você crescer, para você se desenvolver, você precisa renunciar. Não aquela frase de academia no pain, no gain, é bem verdade. Você não cresce sem dor. Você não cresce sem dor. Na verdade, tem algo que eu acredito muito. Inclusive, tem um pastor que eu sigo, o nome dele é Eduardo Batista. Ele fala assim: você não sabe que crescer dói. Crescer dói. E o processo do crescimento, você só tem que escolher qual tipo de dor você vai escolher passar. Ou você vai escolher essa dor que você escolheu, que no final a recompensa é bacana, ou você vai escolher um tipo de dor e depois você vai pagar o preço do arrependimento, das lamentações e a vida vai. É isso. E você quer ouvir outra chave que virou na minha cabeça do ensino médio pra faculdade nessa época? Leitura. Eu basicamente não li nenhum livro obrigatório do ensino médio. Eu lia resumo de internet, eu tinha facilidade de aprendizado, como eu comentei. Então eu dava meus jeitos ali, passava na prova e tudo certo, passava com nota boa ainda. Mas eu não lia nenhum, eu odiava, eu achava que eu odiava ler. E aí quando eu entrei na faculdade, e aí eu descobri o oposto. Eu falei, não é que eu não gostava de ler, eu não gostava de ler aquilo que me mandavam ler. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu li 24 livros. 24 livros. E aí foi onde eu destravei um outro lado meu, porque eu sempre tive uma facilidade de aprendizado, só que eu percebi que eu também tinha facilidade de acumular conhecimento. Então eu tinha uma memória muito boa. Então eu entendi que o conhecimento, ele poderia me diferenciar das demais pessoas. Então eu comecei a ler e eu ficava internado na biblioteca. Então eu lia todas as revistas de negócio que eu podia. Eu lia numa era pré-histórica de rede social, a gente tinha acesso às referências corporativas somente através das revistas, dos jornais. Então eu lia todas as revistas de administração que tinham na época. Eu lia muitos livros. Então o primeiro diferencial foi a leitura. Ali mudou o jogo pra mim, porque eu era um jovem de 17 anos, sem dinheiro, mas com muita vontade, muito apetite. E ciente de que eu tinha que pagar o preço. Eu tinha ciência que eu tinha que pagar o preço. Só que, diferente da maioria das pessoas que estão nessa fase, eu entendia que eu só ia alcançar o resultado que eu estava buscando, não ia ser em 6 meses, não ia ser em 1 ano, não ia ser em 4 anos, no período da faculdade. Eu tinha consciência que o que eu estava buscando era um jogo de 10 anos, não era um jogo de 2. Ei, você que tá em casa, ó, bota a imagem do livro aqui na tela, bota aqui na imagem da tela, ó. Olha a grande diferencial que ele percebeu, é leitura. Leitura é um grande diferencial. E você que não gosta de ler, você sente que lê por obrigação, já tem a primeira recomendação. Esse livro aqui, ele vai fazer diferença na tua vida. Eu falo da minha trajetória e o que ele falou, você só tem que estar disposto a pagar o preço. Não tem prazo. Não tem. Não tem prazo. Não tem garantia não também. Não tem garantia também. Cara, só vai. Eu só fui. Tá aqui agora. Você vai ler aqui. Uma boa sugestão para você. Então fica a dica. Vai nas nossas redes sociais ou vai no site da Maltes Fontes e você vai consultar o livro e estará disponível para você. E continua se inscrevendo aqui, deixando like, assinar o sininho, compartilha com seus amigos e que continua a se inspirar aqui na história do Diego. Diego, aqui no Brasil não tem diferença. Diego, Diogo. Não, normal, fica tranquilo, Fez, que isso daí é a coisa mais normal do mundo. Então é isso, virou a chave. Virou uma chave completa. E teve um efeito também que eu percebi próximo dessa época. Como eu comentei, eu perdi o meu pai com 13 anos de idade. Então a gente sabe que o pai é a referência principalmente de segurança, de direcionamento. Então, o que eu fiz? E aqui eu falo que foi Deus mesmo, porque eu não fiz intencionalmente, eu percebi posteriormente,
eu comecei a ser muito mais observador do comportamento dos outros homens, principalmente daqueles que eu admirava. Então, para quê? Para aprender a emular os comportamentos que eu achava positivos e me afastar daqueles que eu achava negativos. Tudo pela ausência de uma referência. referência. Aí eu comecei a prestar atenção nas outras pessoas. Então, eu agradeço muito a Deus, porque naturalmente tiveram muitas pessoas que me ajudaram na trajetória, me abriram as portas, me deram um conselho, lutaram por mim. Então, por exemplo, sou muito grato pelo pai da minha primeira namorada, como comentei, que deu aquela palavra no momento ali, antes de eu tomar essa decisão profissional. Depois que eu cheguei na universidade, eu tive o José Carlos, que é uma pessoa que lutou por mim, ele enxergou em mim algo que talvez outras pessoas não viram, que era um potencial, não era só uma vontade, um compromisso, porque eu sempre fui muito comprometido com as coisas que eu fazia, mas ele viu alguém que, poxa, se eu trazer esse garoto aqui para a direção correta, eu sei que ele vai. Eu sei que ele vai. Então, ele me abriu as portas, por exemplo, da Bolsa Integral. Então, eu tenho consciência que seria muito mais difícil eu ter completado a faculdade dentro do período normal se eu não tivesse conseguido aquela bolsa ali inicialmente. Então, seria muito mais sacrificado para minha mãe e para mim por conta disso. Eu acredito que quando a gente tem a energia de vencer, a energia de querer fazer alguma coisa, o nosso olhar, o nosso corpo transmite isso para outras pessoas. E isso é muito legal porque existe sempre aquelas. Eu falo assim, são os anjos da esperança. Eles enxergam na gente e falam assim: eu acho que vale a pena depositar energia, depositar apoio, depositar minha força para essa pessoa. É Deus que usa outras pessoas. As pessoas que se permitem ser usadas por Deus, né? E isso não foi diferente com você. Sem dúvida. E a primeira oportunidade que você recebeu, você abraçou. Sempre. Eu sou uma pessoa, príncipe, extremamente grata pelas ajudas que eu recebi. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de ajudar, de abençoar alguém, eu faço sempre lembrando que, cara, alguém me ajudou. Alguém me abriu as portas. Alguém viu em mim. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, e volta e meia eu sou consultado, né, para aconselhar alguns pais preocupados na direção dos filhos, ou até os próprios jovens querendo tirar dúvidas sobre decisões de vida, eu faço com prazer, porque eu lembro do Diego. Eu lembro do Diego de 17 anos, que estava ali na faculdade, trabalhando 6 dias por semana, de domingo a sexta, nas férias, eu lembro que eu saía dia 24, meio-dia, e voltava dia 1 de janeiro pra faculdade. Eram as únicas férias que eu tinha. As férias inteiras, ficava lá encerando o piso, lavando o banheiro, fazendo tudo o que fosse necessário para aquela oportunidade, para fazer aquilo acontecer. Eu acredito que essa sensação que você tem de ajudar outras pessoas é porque existe algo, acredito que também acontece contigo, porque as pessoas que deram essa mão para te ajudar, você sente que não existe um preço para você retornar para essa pessoa. Não. Você. Então você diz assim, a única forma que eu tenho de retribuir é ajudar outras pessoas. É isso. Exatamente isso, exatamente isso. Então, para mim, eu ainda tenho não sei, uma ambição muito grande ainda. Eu falo que apesar de hoje, com 34 anos, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui com a idade que eu estou. Eu imaginava que eu ia conquistar isso ali por volta dos 40, mas o meu olhar hoje é, se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, com a idade que eu tenho, é porque eu tenho muito mais ainda para entregar para Ele. Então eu tenho uma ambição aqui ainda de poder ajudar muitas pessoas de diferentes formas. Então esse é meu maior motivador de longe, é minha família e poder ajudar outras pessoas. Isso é maneiro demais. Mas aí você termina a faculdade. Passam 4 anos e... Não, só que ainda no meio da faculdade, aí tem um episódio que é quando eu decido sair do internato, que aí entra um outro aspecto que é interessante aqui na jornada. Eu percebi que quem queria crescer de uma certa forma tem que tomar riscos. Não tem jeito. É um pouco daquela, não é só você sair da zona de conforto, você tem que tomar algum risco. De novo, eu saí da casa da minha mãe, que era um lugar simples, mas que eu tinha uma zona de conforto. Entrei, conquistei. Nos 2 primeiros anos da faculdade, fiquei como bolsista integral e também estive ali, criei uma zona de conforto, né? Tinha liberdade para ler, para jogar bola, para ir para a faculdade, tudo ali dentro.
Só que eu sabia que eu precisava ir pro mercado. Eu precisava ir pro mercado antes de terminar a faculdade, para ter experiência, ter bagagem profissional. Porque eu lia, lembra? Eu lia que o que faz a diferença não é a teoria ajuda. O que faz a diferença é a prática. Então eu sabia que eu tinha que ir pro mercado de trabalho. Só que por ser bom aluno, por ter boas notas, eu sempre tive uma boa relação com diversos colegas. E um desses colegas, ele trabalhava numa empresa multinacional, que é a Hamburg Süd, aquela dos containers vermelhos, de navegação, e o estágio dele já estava no final. Ele falou, era no estágio de RH, e nessa época eu já tinha na cabeça que eu queria trabalhar com RH. Uhum. E ele falou, Diego, você não tem interesse? Eu vou te indicar. Eu nunca tinha feito uma entrevista na vida. Nunca. E eu fui ansioso, né? Moleque, assim, fui no dia anterior, fui lá, olhei aquela torre bonita, falei, aí, é isso que eu quero, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Voltei pro internato, dormi, fui pra entrevista no outro dia. Minha primeira entrevista de emprego, tinha 19 anos de idade. 19, já tinha feito 19. Tinha 19 anos de idade, e fui confiante de que, cara, Deus estava conduzindo. E felizmente, eu tive uma relação muito boa com esse gerente que me contratou à época. Eu tenho contato com ele até hoje. Ele é uma outra pessoa que eu sou muito grato. Eu já verbalizei isso pra ele, porque ele me abriu a porta. E abrir a porta em uma empresa grande de renome, cara, faz diferença. Faz diferença. Ele viu, e eu lembro até hoje, uma das perguntas de entrevista dele você sabe inglês? Eu falei, me viro. Ele, como que você aprendeu? Como todo menino, jogando videogame. Porque precisava ler alguns documentos em inglês, escrever volta e meia um e-mail, alguma coisa mais simples, eu conseguia me virar bem, né? E ele viu ali alguém, de novo, com vontade. Sim. Ele viu ali alguém que tinha facilidade de aprendizado. Eu fui bem numa prova, num teste que tinha lá tanto de raciocínio lógico, fui melhor que os engenheiros que tinham lá. Então, assim, é óbvio que isso tudo conta, mas o que eu tenho certeza que ele viu ali é alguém que, poxa, ali eu posso fazer a diferença. Só que aceitar esse emprego, aceitar esse estágio, eu tinha que abrir mão de novo da zona de conforto. E eu saí do internato, e eu lembro até hoje, era uma bolsa de estágio que começava em R$800. Eu, com R$800, eu tinha que, já pela fidelidade, devolver o dízimo, pagar a faculdade, porque eu ia deixar de ser bolsista, que na época, se não me engano, era por volta de R$450, há 14, 15 anos atrás. Pagar aluguel e comer. Tem que comer, né? Até hoje, eu não sei como é que essa conta fecha. Com R$800. É Deus. Assim, eu falo que é Deus. E aí entra um aspecto. Eu tinha uma alimentação saudável no restaurante. Eu tive que renunciar. Eu passei 6 meses quase, e essa é uma história também que poucas pessoas sabem. Eu passei 6 meses jantando risole e coxinha. Todos os dias. Porque era o que dava pra comprar. Então, assim, de novo, tava confortável. Mas eu sabia que aquele passo era importante, então eu tinha que renunciar. Aí, quando minha mãe vinha me perguntar, tá se alimentando bem? Claro que eu tô. Quando alguém via, ninguém nunca me viu reclamando disso. Eu fui falar sobre isso, eu já era adulto, pra minha esposa. Então, assim, ela renunciou. Foram 6 meses jantando coxinha e depois as coisas melhoraram um pouquinho. Aí já foi sanduíche, pão com até jantando sanduíche. Aí, até eu terminar a faculdade, minha bolsa de estágio foi aumentando um pouquinho, e tudo que eu ganhava, eu falava, o que eu posso reinvestir em mim hoje que vai me permitir continuar me diferenciando para que eu possa ganhar mais. E essa é uma ilusão que a maioria dos jovens tem. Quando começa a ganhar o primeiro dinheiro, o que eu vou comprar para mim, mostrar para os outros. Uhum. E não, a minha mentalidade era, onde eu vou investir em mim para que eu possa ganhar mais. Isso. Essa pra mim já era a minha mentalidade. Então, tudo que eu juntava, e ali eu já comecei a guardar um pouco de dinheiro, quando eu guardava, era reinvestir em alguma coisa que me ajudasse a ter um diferencial. Investir numa aula de inglês, em algum conteúdo, algum curso. Então, eu era sedento, eu sempre fui sedento. Eu falo que esse apetite que eu tenho por aprendizado nunca diminuiu. Mas foram renúncias. Aí, nessa fase que você entra no mercado, aí você já entra, aí você não sai. Não sai mais. Aí você não sai mais. Não sai mais. Como Estagiário de RH. E aí você se identificou como RH. Como começou a sua carreira profissional? Perfeito. E é engraçado porque o meu estágio dentro da área de RH, você tem alguns subsistemas. Uhum. Esse estágio era para trabalhar principalmente com folha de pagamento.
Então, é aquele subsistema que é o mais burocrático, por se assim dizer. É muita papelada, é muita lei, é muita regra. E eu fiz tudo o que eu podia dentro daquele subsistema em um mês. Então, precisava organizar o arquivo, eu ia lá, arregaçava a manga. Pensa, eu lavava banheiro. O que é organizar um arquivo que tá parado lá há 10 anos? Então, assim, eu ia lá, arregaçava a manga, um mês, tudo organizado, toda a documentação organizada, tudo que precisava documentar, documentado, já entendia ali os processos da área, virava pro meu gerente e falava assim, quero mais. O que mais que eu posso fazer? Aí ele falava, então você vai ajudar aqui. Você vai ajudar ali. Aí fazia, voltava pra ele e falava, quero mais. O que me dá? Porque eu queria aprender, eu queria angariar esse conhecimento. E aí, dentro dessas atividades que eu fui angariando, uma delas eu cuidava do relacionamento com alguns parceiros, alguns fornecedores de RH, especificamente de recrutamento. E aí, por já cuidar dessa parte de recrutamento para algumas vagas de... É engraçado porque eu, como estagiário, eu cuidava de todos os estagiários a nível Brasil, dentro da empresa. Cuidava do recrutamento, da folha de pagamento, dos treinamentos, como estagiário ainda. Eu já cuidava de vários outros estagiários. Estagiário todos na minha responsabilidade. Estagiário igual você, não. É muito diferente. Exato. O meu gestor até brincava, eu era o estagiário sênior. E aí, por conta dessa relação, eu descobri que existia esse ator que a gente não conhece, que é o perfil do consultor de recrutamento, que o mercado conhece como headhunter. E aí, quando eu fui próximo do término do estágio, era um momento de crise internacional ali, recaldo ali da crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, ela veio impactar aqui no Brasil em 2011, eu já sabia que eu não ia ser efetivado como estagiário. A gente tinha uma conversa, eu e meu gestor, muito franca. E aí foi quando eu falei, deixa eu participar de alguns processos, né? Participei. O que eu mais me identifiquei, e aí é Deus trabalhando, de fato era justamente nesse papel, nessa figura, porque eu falo, você não vê uma criança falando que você quer ser headhunter quando crescer, porque não conhece, não tem essa referência. Então, eu tive contato já no final, quase formando, então eu me formava em dezembro, eu fiz o processo novembro para dezembro para iniciar em janeiro. Então, assim, eu basicamente saí, eu não fui efetivado na empresa que eu estava, mas no final de dezembro, antes do término da minha data do estágio, eu já tinha recebido a oferta para iniciar. Só que Deus é tão bom, príncipe, porque eu recebi um convite para trabalhar na mais renomada consultoria de recrutamento que existe no mundo, que é a Korn Ferry. Então, assim, de novo, Deus Aí já como CLT. abre a porta, aí já como CLT. E aí, eles estavam abrindo uma divisão de negócio aqui no Brasil, precisava de algumas pessoas que estavam em início de carreira para conduzir alguns projetos, só que o capital intelectual daquela empresa, fantástico. E aí você pega alguém jovem, com sede de apetite de aprendizado e com vontade de colocar num contexto desse. Eu fiz os meus 2 primeiros anos como efetivo ali, foram completamente ali de puro aprendizado. De puro aprendizado. E a mesma coisa, lembra? Aberto da renúncia. Cada vez, assim, abrisse uma porta, ficava feliz, mas eu entendia que aquilo, se eu quisesse crescer, eu tinha que me renunciar. Então, quando eu entrei nessa empresa, por exemplo, eu trabalhava aqui na Paulista, inclusive aqui no prédio ao lado. Apareceu um certo dia um cliente, um projeto em Guarulhos, próximo ali do aeroporto. Ninguém queria aquele projeto. Porque você tinha que entrar às 7 da manhã em Guarulhos. Então, imagina. Eu fui o único que fiz assim, ó. Eu vou. É difícil, mas eu via que aquele projeto era o primeiro projeto de RPO daquela empresa no Brasil. Então, era uma tendência de mercado. Então, eu vou. Não importa. O preço que tem pra pagar, eu pago. E aí já é o tempo que já dava para colocar um peito de frango? Já dava, aí já as coisas melhoraram um pouquinho ali. Eu saí de R$ 1.300 para 2.100. Só que só que a vantagem já não tinha mais que pagar a faculdade. Não, mas aí não só mais pagar a faculdade, meu pode ser dura. Exatamente. Então, assim, mas eu tinha que sair daqui da região do Morumbi 15 para 5 da manhã para estar lá às 7 de trem. Então, ninguém tava a fim de pagar esse preço. Eu sempre tive. Durante quanto tempo você pagou esse preço? Por mais de um ano. Mais de um ano. Eu paguei esse preço. Acordando cedo. Cedo. Dormindo.
Foi nesse momento que eu comecei a namorar a Jaqueline também, a minha esposa. Foi nessa época, então. Foi fundamental. Foi. Ela dava todo o suporte. Desde o início, ela sempre me deu muito apoio. Porque durante a semana, acredito que você nem tem muito tempo para poder encontrar a namorada, você tem sonhos a alcançar e o preço é muito alto. Quem sonha é muito grande, o preço é muito alto, né? É isso. Exatamente isso. E esse é um aspecto que eu falo que eu comentei no início. Eu não seria um terço do homem que eu sou se não fosse a minha esposa. Por quê? Porque ela comprou esse projeto de vida comigo. Ela sabia que eu tinha essa vontade. Porque quando ela começou, a gente começou a namorar, eu era um rapado, eu era um ninguém. Ela ia de trem comigo pra cima e pra baixo. Cadê essas mulheres, né, que conseguem enxergar? É isso. O pessoal, vale a pena investir, né? o pessoal brinca que é comprar na planta, né? Eu acho que comprar na plata é melhor porque você vai barato. Sem dúvida. Mas são poucas. Eu verbalizo isso pra minha esposa até hoje. São poucas que estão dispostas a olhar pra alguém que tenha esse potencial e mentalidade, só que não tá pronto. Eu falo, obviamente, quando você é mais novo, isso é mais fácil. Isso é mais fácil quando você é mais novo, ali na casa dos 20 e poucos anos, do que quando você tem 30, 40. Mas hoje eu entendo, e no mercado corporativo a gente tem essa máxima, que é você contrata pelo comportamental e muitas vezes você demite pelo técnico. Então, o namoro, eu faço essa analogia assim, você tem que começar a namorar pelo comportamento daquela pessoa, pelos sonhos daquela pessoa, pela atitude, aquilo que você vê, o exemplo que você vê aquela pessoa tendo. Não pelo que ela tem. Porque o que ela tem vai mudar muito ao longo dos anos. Agora, quem ela é, isso não, isso é mais difícil de mudar. Eu acho que isso está mudando muito. Esses valores estão invertendo muito, infelizmente. Infelizmente. Para quem já foi o sortudo, eu não digo o sortudo, o abençoado, e tá de parabéns. Tá de parabéns, porque essa parceria que existe é para impulsionar um do outro. E a forma que você fala dela, ela plantou isso também. Sem dúvida. Ela plantou. Para ela receber esses elogios, dizer assim: eu não seria quem eu sou se não fosse a mulher que eu tô. Nossa! É isso. Nossa! Não é assim, não seria a metade, não seria um terço. Assim, porque. Aí ela acompanhando isso, mas assim. Porque, sabe, príncipe, não é uma questão só de. Não é uma questão só de apoio, ela me dá muito apoio. A gente divide realmente a gente compartilha as responsabilidades da vida, cada um no seu papel, cada um com a sua fortaleza. Mas é o conselho, é a palavra amiga, a palavra de suporte. É no dia que você tá mais fragilizado, que você chora, que ela te pega no colo e fala: vamos lá, eu tô aqui. Vamos lá. Eu não tenho como aliviar a dor. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Então, isso pra alguém que não teve pai, que tem dificuldades, que teve dificuldade de construir relações de confiança na vida, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Porque se você tem pai e mãe, você recebe isso dos seus pais na infância. Aí quando você, quando por um acaso nesse mundo que a gente vive isso se desorganiza, normalmente a pessoa já não tem. Eu não tive. Então Deus foi tão bom comigo que ele me deu logo no começo da minha vida adulta. Então eu vejo e eu falo, verbalizo isso pra ela, assim, porque é uma relação de parceria. A gente completou 10 anos esse ano de casados. Então, assim, poucas e boas, viu? Eu não quero dar spoiler, mas essa foi a parte fácil da vida. A parte mais difícil veio depois. Eu vou deixar essa recomendação para mulheres, vocês que estão aí em casa, invistam na planta. Eu acho que isso que o Diego está querendo falar agora, não tem preço que pague isso. Esse sentimento de gratidão ao próximo, à pessoa que está ao nosso lado todo dia, isso não tem preço. Em vez de a gente se preocupar a procurar pessoas que, sei lá, paguem o preço do nosso luxo, da nossa ilusão, viver a vida da internet, acredita no projeto da base. Vale muito mais a pena e tem muito mais futuro. Eu acho que esse sentimento que o Diego tem agora, que a esposa dele tem agora, não tem preço. Você pode plantar isso, ainda dá tempo. Investe na planta. Por favor, investe na planta. Eu falei isso com muita emoção, porque, claro, que há 10 anos atrás, acho que um pouquinho mais, né? Porque você começou a namorar lá um pouquinho mais antes. Isso, uns 12. Há uns 12 anos atrás,
Não se fazia. Hoje não se faz mulher como se fazia há 12 anos atrás. Não, é diferente. Eles estão totalmente invertidos. Mas hoje você está feliz porque alguém acreditou É em isso. você, se tornou um grande homem que você está hoje. Mas ainda você teve que enfrentar a situação do câncer, né? E Exato, ela já exato. estava lá. Como é que Já. foi essa parada? Príncipe, essa daí é um episódio que aconteceu na minha vida no ano passado. Quando foi julho, teve um. Eu sempre fui uma pessoa, contando um pouco de histórico, assim, eu tive altos e baixos no cuidado com a minha saúde. Então, quando você é jovem, quando você tem um ímpeto muito grande, você entende que você vai se dedicar para uma missão. E o meu foco era, eu queria me dedicar profissionalmente para ter acesso. Então, teve aspectos que eu renunciei. Um deles foram questões de saúde. De fato, assim, eu fiquei muito tempo, eu sempre fui muito esportista. Eu fiquei um período muito longo sem praticar esporte, sem praticar, cuidar da academia. Mas, é, por fatores diversos, não foi só trabalho, teve uma questão de a gente precisou, durante alguns bons anos, se dedicar ali no apoio ao cuidado da avó e do vô da minha esposa, que moravam no interior de São Paulo e que ficaram doentes. Então, teve aspectos de vida ali que impediram eu me dedicar para a saúde. E aí, quando posterior ali à pandemia, eu falei, não, agora eu vou retomar o cuidado da saúde. Tinha voltado a jogar bola, que eu gostava. Tava indo na academia, então 2022 já foi um ano que eu já resgatei muitas coisas da prática de saúde. Então, quando chegou 2023, eu já tava bem. Falo, todo homem casado há muito tempo acumula um patrimônio na região da barriga, não tem jeito. Então, tava um pouco acima do peso, mas fisicamente eu tava bem, eu tava forte. E aí, quando foi julho do ano passado, eu tava num evento de trabalho e eu comecei a sentir febre. Comecei a me sentir um mal-estar. Falei, tô com febre, julho, né? Você imagina o quê? Dengue, covid, gripe, qualquer coisa que pode dar febre. Cheguei em casa, tomei dipirona, não passou. Falei, estranho, tem que ir no hospital, né? E aí eu fui, isso foi numa segunda-feira à noite, assim. Aí eu fiz os compromissos que eu tinha na terça-feira de manhã e desmarquei todos que eu tinha na terça-tarde pra poder ir pro médico. E fui pro médico, fiz uma bateria de exames, e deu negativo. Fiz exame pra gripe, fiz exame pra covid, fiz exame de dengue, fiz raio-x do pulmão, tudo que poderia, porque era julho e falou alguma coisa respiratória, né? E Deus, eu falo assim, ele foi muito bom comigo. Assim, eu não tenho como falar que o episódio do meu câncer não foi um milagre. E contando aqui, você vai perceber. Deu tudo negativo no primeiro dia que eu fui. Só que o médico falou: se persistir, você volta amanhã. Eu voltei pra casa e continuei me sentindo mal. Só que eu fui no banheiro e notei que tinha um pouco de sangue nas minhas fezes. Nunca tive isso na vida. Nunca tive isso. Mas eu conectei e falei, pode ser uma questão intestinal, uma infecção, alguma coisa. Já voltei no outro dia no Einstein, certeiro. Passei no pronto-socorro, falou, expliquei, vim investigar ontem, isso, isso e isso, não deu nada, vim hoje porque aconteceu isso. E aí a médica já foi, examinou, pediu uma tomografia abdominal para ver se tinha alguma coisa diferente. E aí que eu descobri o câncer. Quando o resultado da tomografia chegou, eu tava tomando remédio na veia, tava ali por conta da febre. Ela falou, tem uma notícia ruim pra te dar, tal. Você tá com alguém, né? Enfim, você conhece alguém que queira? Aí a minha esposa tava comigo ali na sala de espera. E ela falou, você tá com câncer de pâncreas. Pra quem não conhece, eu não conhecia na época, o câncer de pâncreas é um dos tipos de câncer mais agressivos que tem. E óbvio, no intervalo dela ir buscar a referência da equipe médica para me atender, né, e dar sequência dali, quais seriam os próximos passos, a gente vai no Dr. Google, né? Então, Google, câncer de pâncreas. Extremamente agressivo, 3 meses de vida. Se tiver em estágio avançado. E aquilo é aquilo eu falo que não é um soco na boca do seu estômago, aquilo é um atropelo. E passa um monte de coisa na cabeça. Um monte de coisa na cabeça. E a minha esposa, ela tem o aplicativo do Ice no celular dela. Então, quando apitou o resultado do exame, ela já abriu pra ver. A gente ainda nem tinha se visto. Uhum. E ela já viu, porque ela ficou muitos anos cuidando da avó, que também teve câncer, infelizmente. E ela viu ali o que estava escrito, ela já sacou. Já ligou pra mãe dela, que é da área da saúde, minha sogra é enfermeira.
E ali ela já me ligou, falou, eu vi, né? Então, aí ela perguntou como tava sentindo, ela veio até, a gente se abraçou e tal. Daí, a gente seguiu, eu já fiquei internado pra descobrir, só que, por que um milagre, príncipe, pra mim, assim? Contando o episódio da descoberta, agora olha a linha do tempo, olhando depois. Porque eu tive febre? Não era sobre o que relacionado ao câncer. Era uma gripe. Eu nunca tive febre com gripe na vida. Quando eu cheguei em casa e tive aquele sangue ali, era Deus dando a dica pra mim. Olha ali. E eu ouvi, eu não fui teimoso, cara. E esse eu falo pra todo mundo, não seja teimoso no quesito saúde. Eu vi e voltei no outro dia. Quando descobriu que era câncer, eu fiquei internado no hospital e na mesma noite que eu fiquei internado, eu já fiquei sabendo que o principal médico cirurgião de câncer de pâncreas que tinha aqui na América do Sul era um conhecido da minha sogra. Então, assim, e o câncer que eu tive, que é um tumor muito específico, muito peculiar, não é um tipo de tumor que é o câncer tradicional que a gente ouve, porque ele é um tumor neuroendócrino, que é uma mutação de células que produzem hormônio. Ele é mais agressivo ainda e mais raro. É quase que uma loteria reversa. É uma loteria assim, a chance de ganhar, de ter um câncer desse é 1 a não sei quantos milhões. Porque ele é muito específico, ele é muito raro. Mas ele é muito mais complexo de se tratar. Por quê? Ele é tratável só através de cirurgia. Se você descobre a tempo de fazer a cirurgia, a sua chance de sobrevida é alta. Só que se você não descobre a tempo, não tem nada que possa fazer. Quase nada. Então, porque a quimio, a rádio não tem efeito sobre esse tipo de câncer. Então, Deus foi tão bondoso comigo, porque só que tem um fator. Esse câncer não dá sintoma nenhum. Nenhum. Eu não tinha sentido absolutamente nada relacionado. Nada. Então, se Deus não permitisse que eu tivesse descoberto. Eu não contei. Sabe? O que é interessante, assim? Se Deus não permitisse que eu tivesse descoberto no momento certo da minha vida, e aqui não é só no momento certo do câncer, é no momento certo da minha vida. Eu falei da minha vida, do início da minha vida. Se eu tivesse descoberto esse câncer em qualquer momento nos 10 anos anteriores, muito provavelmente eu não teria acesso ao hospital que eu tive, ao médico que eu tive. Então, eu falo que, eu até conversando com outro convidado seu aqui, que esteve aqui recentemente, o pastor Ricardo, recentemente falou, a linha de tempo de Deus é diferente da nossa, assim, o que ele enxerga é muito maior do que o que a gente consegue enxergar. A gente tá preocupado aqui com os 80 e poucos anos que a gente vive. Deus olha muito mais. Então, Deus sabia que ele permitiu que eu descobrisse o câncer exatamente no momento que eu tinha condições de tratar. Eu estava bem fisicamente, eu estava forte. E o meu médico falou: a cirurgia que eu fiz para remover o tumor e por procedimento para que evite a recorrência chama gastroduodeno-pancreactomia. A sigla é GDP. É simplesmente a maior cirurgia abdominal que existe. É a maior cirurgia abdominal que existe. Então, meu médico falou assim: eu vou passar com um caminhão em cima de você. É melhor que você esteja 100%. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu tava com febre, tive que esperar a febre cessar, aí convém aprovar para poder fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia em 4 de agosto do ano passado, 2023. E assim, Deus foi tão bom, porque aí ele começou a colocar outras pessoas. Tinha um médico que acompanhava minha esposa, que começou a investir em soroterapia em mim, então, que deixou meu corpo mais forte para aguentar a cirurgia. Então, meu pós-operatório dessa cirurgia, que é gigantesca, foi um dos melhores que os médicos já viram. Então, porque eu tive um aporte de minerais, de vitamina, meu corpo estava bem, eu estava forte. Perdi muito. Eu saí de 88 quilos para 68. Eu perdi 20 quilos em um mês. 20 quilos em um mês. Eu perdi muita massa muscular, fiquei muito magro. Sim, completamente. Meu rosto mudou completamente. Mas a minha recuperação eu operei em agosto. Quando foi em janeiro, quando eu retornei no médico, eu tinha que retornar a cada 3 meses no primeiro ano. Eu retornei a primeira, ele viu que eu tava bem, já me liberou pra academia. Comecei a fazer atividade física, voltar a retomar a rotina. Com 6 meses eu voltei a falar, eu ia fazer os exames nos laboratórios, era até engraçado. E aí você precisa comentar um pouco do histórico, né? Pra quem eu falava que eu tinha feito a cirurgia, você não fez. Você não fez. Não é possível que você fez e tá assim.
Então tem um ano e 4 meses agora. A maioria das pessoas até hoje fala assim, Diego, não é possível. Mas aí entra, e aí, príncipe, é uma questão que eu tenho, falo assim, Deus, ele cuidou de mim não só no momento da cirurgia. Ele já estava cuidando antes, eu só não sabia disso. Onde que ele cuidou de mim antes? A minha, a minha vontade de viver, a minha gratidão pela vida, ela não veio porque eu tive câncer e passei pela cirurgia e sobrevivi. Eu já tinha isso. Eu carregava essa vontade desde quando eu era garoto lá atrás, como eu comentei a história. Deus permitiu que eu vivenciasse o suporte e ajudasse no que eu pudesse os avós da minha esposa, principalmente a avó da minha esposa, que era uma senhora de uma fé incrível, para que quando chegasse a minha vez de passar por aquilo, eu já tivesse a referência. Eu sabia que para eu passar por aquilo, eu não tinha que confiar em mim. Era em Deus. Eu não tinha garantia nenhuma. Tanto que eu converso isso com as pessoas que me perguntam, em nenhum momento eu tive a coragem de orar para Deus pedindo a cura. Eu só agradeci pela vida que eu tive. Porque na minha visão, se eu tivesse morrido ano passado, eu já tinha alcançado muito mais do que na minha visão eu merecia. Ter a esposa que eu tinha, ter o conforto, de certa forma, financeiro, pelo menos pra mim, pra minha esposa. Eu ainda não tinha conseguido prover aquilo pra minha mãe, pra minha sogra, que é meu anseio, minha vontade. Só que pra minha família estendida. Mas eu já tinha muito mais do que eu merecia. Muito mais do que eu pedi. Eu sempre busquei ajudar o máximo de pessoas que eu pude. Então eu já tinha uma vida extremamente grata pra ele. Então pra mim aquilo ali, aquele momento foi de muita reflexão. Mas quando eu olho pra trás, eu vejo que o episódio do câncer, por mais desafiador que tenha sido, não foi o momento mais desafiador da minha vida. O momento mais desafiador da minha vida, sem dúvida nenhuma, foram aqueles anos ali entre a adolescência e o início da vida adulta, que eu precisava ali, me sentia muito sozinho, sentia que eu precisava de suporte, então tinha um sentimento de solidão muito grande, e eu não tinha inteligência emocional ainda para lidar com aquelas situações. Mas eu vejo que Deus, em cada escolha que eu fiz, cada renúncia, cada gratidão, cada pessoa que eu ajudei, ele ia me preparando ali, e eu acredito que o episódio do câncer foi só mais um episódio nessa jornada. Eu acredito que ainda vou passar por coisas difíceis ainda, só que eu vou poder compartilhar. Então essa foi uma das promessas que eu fiz no câncer. Eu falei assim, Senhor, eu não vou te pedir pra eu curar, mas se o Senhor achar que eu ainda tenho um propósito a cumprir aqui, se o Senhor acha que o Senhor vai me usar, eu me coloco à disposição. Então, por exemplo, ter aceitado o convite para estar aqui hoje, ter aceitado determinadas responsabilidades dentro do contexto social, da comunidade, isso para mim, eu vejo como eu cumprindo uma promessa divina, que é contar a história do que Jesus fez por mim. Qual foi o milagre que ele operou na minha vida. Porque a gente lê milagres na Bíblia e fala, não é possível. É muito literal. A gente espera um milagre literal, que aqui tá água, daqui a pouco ela se transforma em suco de uva, em vinho. Se não for literal, a gente não acredita. Mas, Diego, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Esse processo da superação do câncer, essa pessoa que você se tornou hoje, para você, tudo isso que você passou, o que significa para você? A bondade de Deus, príncipe. Para mim é puramente a expressão da bondade de Deus. Porque eu me considero uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada. Eu sou muito grato pela vida que eu tenho. E muitas pessoas confundem a questão da gratidão com conformismo. Eu sou muito grato pelo que eu tenho, mas eu não sou conformado pelo que eu tenho. Então, eu sou muito grato. Então, hoje eu sou uma pessoa que sou extremamente grato, porque Deus me permitiu ter, até agora, mais 1 ano e 4 meses com a minha esposa. Deus me permitiu realizar um sonho que eu tinha, que eu fazia uma carreira executiva ali dentro do contexto corporativo, e eu tinha vontade de empreender.
Então hoje eu já tenho a empresa, já tá com 6 meses de operação e que tá crescendo e Deus tem abençoado. Eu tenho um sonho ainda de constituir uma família, de ter filhos, se Deus permitir, eu vou ser extremamente grato para Ele. Então, para mim, o que eu saio disso é que Deus é bom e que eu me coloquei na mão dele para abençoar outras pessoas. E, inclusive, eu conversei com o Diego, no particular lá, ele vai precisar voltar aqui. Porque a gente não consegue em um dia. Em um dia a gente não consegue. Eu tô aqui, se vocês estão prestando atenção, na minha expressão facial, eu tô assim. Porque é incrível. Incrível. Por exemplo, eu já passei por várias dificuldades, inclusive a gente nem veio aqui para falar sobre isso, mas a gente entende a presença de Deus em cada detalhe da nossa vida. E como a gente está indo bem no final, tem umas duas perguntas que o Diego precisa responder. E eu lembrei agora que o meu convidado anterior não respondeu isso. Isso é tradição aqui, gente. Mas eu quero deixar um apelo para você. Tens uma marca e queres fazer parceria com a Realeza? Por favor, não permita que o Realeza morra. A sua contribuição, a sua parceria com a Realeza vai fazer com que histórias de superação como o do Diego alcance muitas outras pessoas e possamos no futuro ter mais pessoas felizes e realizadas. Isso é sensacional. Primeiro, Diego, como a gente está bem no final, eu quero que você olhe para a tua câmera e tem gente assim, sei lá, tá com uma dificuldade, nasceu em família pobre, a gente não escolhe onde nasce, nem o lugar. Pô, o que você tem a dizer para essa galera que tá se contentando, tá dizendo, pô, na família pobre tá tudo bem, aqui é o meu limite e acabou. Eu não fui escolhido por Deus e acabou. O que você tem a dizer para essa galera? Tem muito em linha com o que a gente acabou de conversar. O que eu falaria para essas pessoas é: aprenda a ser grato, mas seja inconformado. Você não precisa se conformar com a sua realidade. Como o próprio príncipe comentou, a gente não escolhe muitas das coisas que nos acontecem, mas a gente escolhe 100% de como a gente reage sobre as coisas que a gente acontece. Essa é uma filosofia estoicista, que eu conheci já depois de adulto. Mas o fato de você entender que não é sobre quantas porradas você vai tomar da vida, mas é sobre quantas vezes você vai levantar. Você vai ter disposto a levantar. Depois de tomar muita porrada, você levanta mais rápido, você aprende. Então, pra mim, isso daqui é de longe. Você precisa, todos nós precisamos aprender a ser grato. Quanto antes a gente aprender isso, melhor. Mas o ideal é que a gente seja inconformado. Inconformado. E pra gente terminar, você vai responder o seguinte, Diego. O que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Essa é uma reflexão bem profunda, príncipe. Todo ano, toda vez que eu faço aniversário, principalmente, eu sempre refletia sobre se eu tinha feito o meu melhor naquele ano. Se eu tinha feito as decisões. Se eu me orgulharia se eu envelhecesse. Esse é o meu pensamento, se você se imaginar velho, com 80, 85 anos, e olhasse pra trás, que história que você gostaria de contar? A minha história, e é isso, se um dia eu morrer, quando eu morrer, o Diego, ele me ajudou. A minha missão de vida é ajudar outras pessoas. É ajudar. Então, pra mim, nessa reflexão que eu tiro valeu a pena se você ajudou outras pessoas. Se você fez por você, dificilmente você vai envelhecer e vai falar assim, valeu a pena. Caramba, Diego, eu quero. Depois a gente marca a segunda, você precisa. Com prazer, príncipe. É uma pena que a gente tem que terminar, mas eu termino triste isso aqui, porque isso levaria 3 horas. Né? Tranquilamente. Tem muita conversa boa. Tem muita conversa boa. Parabéns pela sua história, Diego. Eu tenho certeza que isso vai inspirar muitas pessoas. E continua a ser essa pessoa que tem vontade e sede de servir. Quando eu falo ajudar outras pessoas, eu falo, não, isso é um propósito, é servir. Você foi chamado para o serviço. É isso. Dedicar tempo para outras pessoas. E toda honra, príncipe, é para Deus. Do mesmo jeito que eu falo da minha esposa, eu não estaria aqui sem Deus, eu não seria nada. Então toda honra e glória é para Ele. Jéssica, né? A Jéssica é a tua esposa. A Jaqueline. A Jéssica é a cunhada. Um abraço pra Jéssica. Elas são gêmeas, né? Elas são gêmeas. São bem iguais, eu penso. Parabéns, Jaqueline, pela mulher que você, por impulsionar esse cara aí
Deus te abençoe. E você que esteve aí no outro lado, que acompanha o nosso podcast, não se esqueça, curte, compartilha e deixa a sua opinião nos comentários. Que Deus te abençoe e que você possa alcançar seus resultados, se destravar sua mente por intermédio de cada história e cada convidado que a gente traz aqui. E eu sou o Príncipe Chitunda, estarei contigo aqui até a consumação do século. Beijo grande, até a próxima.